Olá pessoal, então dando sequência, ao cronograma da disciplina, hoje nós vamos ver a aula 3, ela fala então sobre banco de dados de sequências, tá? Então nós vamos falar dos principais bancos de dados, que são utilizados então para o depósito de sequências gênicas e de proteínas, e também de outros metabólitos, tá? Nós temos vários, dezenas, centenas, milhares de bancos de dados diferentes. Qual que é o objetivo da aula? É demonstrar, então, a importância dos bancos de dados, de sequências, falar brevemente sobre os principais bancos existentes e dar algumas aplicações práticas deste campo. Bom, o que é um banco de dados? Qual que é a definição do banco de dados? Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Por dados, queremos dizer fatos conhecidos que podem ser gravados e que têm um significado importante. Então, o banco de dados nada mais é que um repositório, uma coleção de arquivos de dados computadorizados. Isso é muito importante, pessoal, que vocês entendam, Então, quando a gente acessa, por exemplo, o GenBank, que é um banco de dados genético, um dos maiores e mais importantes, você vê os dados arquivados com um certo padrão. E aquele padrão, a gente tem que entender que aquele padrão, numa primeira vista, ele pode parecer estranho para a gente. Mas ele foi desenhado, aquele padrão, para ser lido pelo computador, por programas de computadores. Então, por isso que ele tem aquele formato específico. E, geralmente, ele segue esse mesmo padrão em todos os bancos de dados, para que esses arquivos possam ser trocados, para que eles possam ser baixados e lidos por programa de computadores, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, as atividades do banco de dados, elas podem ser classificadas como arquivamento, Então, eles servem como um repositório, os dados ficam lá estocados lá, São dados brutos. E qual que é a função da bioinformática? É a gente acessar esses dados brutos e transformar esses dados em informação. Isso é a bioinformática, isso é a essência da bioinformática. Você pegar um dado bruto que está lá, garimpar esse dado bruto e transformar esse dado bruto em informação. Obviamente que esse arquivamento, o objetivo desse arquivamento é conservar e organizar. E a segunda função dos bancos de dados é a interpretação, usar então esses dados, fazer a compilação de informações biológicas de uma forma mais útil para dar suporte à pesquisa. Então, essa é a função dos bancos de dados. E assim a gente tem diferentes tipos de dados, de bancos de dados, que se especializaram em diferentes tipos de informações. Sequências de ácidos nucleicos, sequências de proteínas, estruturas, tá? Então, aqui uma imagem para facilitar isso que eu acabei de dizer. Então, você tem lá, o arquivamento desses dados, o armazenamento desses dados brutos, Aí você vai fazer uma pesquisa, então você vai selecionar os dados que são de interesse. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com sequências do genoma de SARS-CoV-2, do novo coronavírus. Então, eu vou lá e vou selecionar somente sequências do novo coronavírus. Aí eu vou analisar esses dados, vou transformar esses dados, vou alinhar essas sequências, vou fazer a análise filogenética dessas sequências, vou procurar por padrões nessas sequências e vou transformar esses dados em conhecimento. Então, essa é a função do banco de dados e essa é a função da bioinformática. Bom, há um crescimento de projetos de bancos de dados individuais que recombinam os dados armazenados de diferentes maneiras, Então, esses projetos envolvem pegar esses dados que estão armazenados e transformar esses dados numa informação ou já separar esses dados, de acordo com o interesse, de acordo com a área. Então, por exemplo, a gente tem bancos de dados que são específicos para ilhas de patogenicidade bacterianas. Então, são bancos de dados que depositam só esse conjunto de genes relacionado a ilhas de patogenicidade, onde você tem gene de resistência a antibiótico e vários outros genes patogênicos e que estão agrupados, então, nesse banco de dados que é específico de ilhas de patogenicidade bacteriana.
e a combinação de muitos bancos de dados individuais em portais abrangentes. Isso também é uma tendência. Então, o próprio NCBI ele está vinculado ao banco de dados europeu e ao banco de dados japonês. Eu posso depositar uma sequência no banco de dados japonês, que ele vai aparecer no europeu, e no GenBank, que é americano, e vice-versa. Eles estão conectados, né? Da mesma maneira, o banco de dados responsável, né, por armazenar sequências de proteínas, ele também se tornou um grande portal. Então, os bancos de dados de sequências de proteínas, né, eles estão coordenados, né, as suas atividades no UniProt, que é um banco de dados de estrutura de proteínas, né, como o World Protein Data Bank. O nosso conhecimento de dados de sequências e estruturas biológicas ele cresce rapidamente, então à medida que se descobre, né, novas espécies, né, se sequencia novos genomas, isso abre caminho então para um novo universo de genes e consequentemente produtos gênicos. Então muitos grupos trabalham para gerar dados ou para executar projetos analisando esses dados. Por exemplo, o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha basicamente na geração de dados genômicos. A gente trabalha pesquisando novos vírus e sequenciando esses novos vírus, né? Então, dada a nossa estrutura limitada aqui, a gente faz esse trabalho mais inicial. Tem grupos já com uma estrutura melhor que vão analisar a função desses genes, né? Vão estudar com mais detalhes esses vírus, né? E vão inocular esses vírus em células, vão estudar cada gene, tá? E o arquivamento e a distribuição desses dados são realizados por organizações mantenedoras de bancos de dados específicos. Então, por exemplo, na sua maioria, né, quem mantém esses bancos de dados é o governo, né, de cada país. Então, nos Estados Unidos, né, o GenBank ele é mantido, então, né, está dentro do NCBI, é mantido então pelo governo americano. Então, quem trabalha lá são funcionários do governo. Então, isso é muito importante, dada a importância desses bancos de dados, né? Você deter essa informação, você ter acesso à informação mundial. Então, é interessante para o país armazenar esse banco de dados. Obviamente que tem que ser algo muito bem organizado, né? Não pode faltar dinheiro para manter essa estrutura, né, arquivada lá e disponível para qualquer pessoa possa acessar. E interessante que tudo começou com um arquivamento, né, de grupos de pesquisas atuais, né? Então, o cara trabalhava com proteínas e ele ia coletando sequências de proteínas diferentes à medida que ele ia precisando e ele ia fazendo um banco individual. Só que esses bancos individuais, eles começaram a crescer, né? Começou a haver trocas entre laboratórios e houve, então, né, um senso comum de organizar isso de uma forma maior e que fosse conduzida, então, pelo governo, e não só por uma atitude individual, né? Porque a coisa, eles sabiam que o negócio ia crescer de tal maneira que ia ficar impossível, né, de alguém cuidar disso sozinho. Então, os bancos primários, né, eles incluíam sequências de ácidos nucleicos, incluindo alguns genomas completos, sequências de aminoácidos de proteínas, estruturas de proteínas e ácidos nucleicos e estruturas cristalográficas de moléculas. Eles também tinham funções de proteína, padrões de expressão, vias metabólicas, né, e redes de interação, publicações. Então, esses bancos de dados, né, eles, à medida que eles foram crescendo, eles foram unidos também. Então, por exemplo, né, o NCBI hoje ele é uma parceria tríplice entre o NCBI, que está nos Estados Unidos, né, o GenBank, né, é uma parceria tríplice entre o NCBI, que está nos Estados Unidos, o banco de dados europeus, que está no Reino Unido, e o banco de dados japonês, né? E há uma troca diária de informações entre eles. Como eu falei, você pode depositar uma sequência em qualquer desses bancos que vai aparecer no outro banco. Então, aqui os primeiros bancos, né, surgiram, olha só, em 1965, né, tinha um atlas de proteína em sequências e estrutura, né, com 1 mega, certo? Aí o GenBank ele surgiu em 1982, depois em 1988 passou a se chamar NCBI, National Center for Biotechnology Information, né? O Data Bank of Japan
ele é de 1986 e o banco de dados europeu é de 1997. Né? Então, os bancos de dados de ácidos nucleicos, né, de sequências gênicas, né, eles são coleções de registros ou entradas, né, de genomas e genes. Cada entrada tem uma forma de um arquivo texto contendo dados e anotações para uma sequência contígua única, né? Então, para cada depósito que a gente faz, seja de um gene completo, um gene parcial, seja de um genoma completo, um genoma parcial, ele vai ser um arquivo de texto que vai ter os dados, então com as informações desses dados, e esses dados vai ser uma entrada única. E as entradas têm um ciclo de vida no banco de dados, né? Novas entradas são disponibilizadas antes que a anotação esteja completa, né? E essas entradas elas passam por um processo de revisão antes de serem disponibilizadas para o público. Então você manda uma sequência para lá, ela não é imediatamente disponibilizada, né, para o público. Ela passa por uma análise, né, por uma verificação, para ver se essa sequência é correta ou não, a qualidade dessa sequência, e depois ela entra numa fila e ela leva alguns meses para estar disponível. As entradas, então, elas passam então pelas classes, né? Então, não anotadas, preliminar, não revisada e padrão. Algumas entradas são removidas quando se determina que estão incorretas, então se eu mandar uma sequência incorreta para lá, isso vai ser identificado, isso vai ser removido de banco de dados. Embora tenha muita coisa errada lá, né, principalmente no início, essa revisão, ela, né, e também, né, a tecnologia de sequenciamento, ela gerava sequências com erros, né, mas e depois do sequenciamento de nova geração, isso aumentou a qualidade, mas ainda a gente tem muita coisa errada lá. Mas quem está estudando, né, determinada sequência, ele consegue identificar esse erro e essas sequências geralmente são deixadas de lado, não são utilizadas numa análise. Tá? Uma amostra de uma entrada de uma sequência de DNA no banco de dados europeus, incluindo anotações e dados de sequência, é do gene do inibidor da tripsina pancreática. Que vocês, né, digitem lá, né, você tem que digitar aqui uma sequência, né, tem que ser em inglês, né, e seguindo, né, o nome científico, né, e fazem uma busca, né, comecem a trabalhar com esse banco de dados, procurem lá para uma sequência que vocês tenham interesse, começam a explorar isso aqui, né, isso faz parte do nosso dia a dia, né, na biomédica. Bom, então eu já comentei por que este formato, porque essas sequências, né, são planejadas para serem lidas por programas de computador, né, programas que traduzem uma região codificadora em uma sequência de aminoácidos. Por isso elas têm um formato cuidadosamente controlado e um vocabulário restrito. Esse padrão ele também é importante para estabelecer conexões entre diferentes bancos de dados, né? As anotações, né, as características, elas podem indicar, então, né, regiões da sequência que codificam alguma informação, se executam ou afetam uma função, se interagem com outras moléculas, se essa sequência afeta a replicação, se está envolvida em processos de recombinação, se é uma unidade repetida, se possui uma estrutura secundária ou terciária, se são revisadas ou corrigidas, né? Então, o que é anotar uma sequência? É analisar, né, nessa sequência de nucleotídeo quais são as regiões codificantes, um sítio de ligação para o ribossomo, né, uma região repetida, uma região de ligação do RNA de transferência, uma região em repetição em tandem, né? Então essa sequência CCGT aparece 3 vezes, né? E a gente pode então fazer a anotação desses dados, né, apontando, né, em que posição, né, dessa sequência aparece isso, né? Então essa região codante ela começa lá com start codon e termina lá com stop codon, né? Então tudo isso aqui é um gene e aqui é a região codificante desse gene, tá? Então isso é a anotação de uma sequência. Bom, como eu falei, o número de sequências ele vem crescendo de maneira assustadora, né? Na verdade, hoje a gente tem mais dados do que a nossa capacidade de processar esses dados, de transformar esses dados
informação. Por isso que o profissional de bioinformática ele está sendo cada vez mais requisitado, né? Porque falta, né, profissionais de bioinformática no mundo inteiro. Né? Se vocês fizerem uma busca aí por empregos na área de bioinformática, vocês vão achar vagas, principalmente na área de pós-doc, em praticamente todas as universidades. Sempre está aparecendo projetos que estão pedindo profissionais com conhecimento na área de bioinformática. Aqui mostrando lá, então, olha só, lá em dezembro de 1982, né, tinha somente 606 sequências. Hoje esse número está na casa de mais de 1 bilhão de sequências, né, com mais de 10 trilhões de bases, né, e esse número ele continua aumentando, né. Então, dados do GenBank e dados de Whole Genome Sequence, genomas completos depositados. Né? Bom, o GenBank ele pode ser acessado através desse link, né? Ele é um repositório público de sequências de nucleotídeos, né? Ele arquiva então todos os dados das sequências submetidos para qualquer organismo, são cerca de 20 mil submissões diretas por mês e 200 mil submissões a granel, né? Grupos de sequências por mês. Então é muita coisa depositada diariamente, né? Então, tem várias siglas lá no GenBank, essas siglas estão relacionadas com sequências específicas, né? Elas ajudam na organização, como eu falei, né? O vocabulário ele é restrito porque ele é para ser lido, né? Por computadores. Nós temos sequências bem caracterizadas, bem curadas, onde se encontra um erro a cada 10 mil pares de base, e tem dados, né, de sequências, principalmente sequências a granel, submissões a granel, onde esses dados não estão bem acurados, não estão bem caracterizados. Link aqui, ó, vejam lá, né, como que está esse número hoje. Ele deve ter crescido bastante, né, desde março de 2018 até hoje. Né? Então, você tem sequências, né, que estão, né, nesse grupo de sequências referências, elas são sequências que são curadas, que são criadas pelo NCBI a partir de depósitos de GenBank, elas são revisadas, é o único registro para cada organismo, é limitado, né, a cada espécie, né, é exclusivo de uso do NCBI. Esse processo se assemelha, né, a artigos de revisão, quer dizer, essas sequências são revisadas por mais de um técnico, né, e também são anotadas, né, e você tem uma informação maior sobre essas sequências referências. Já o banco de dados geral, né, ele contém sequências não curadas, onde é submetida para cada autor, somente o autor pode revisar, por isso que quando a gente tem um número da sequência, né, então a sequência tem um número lá, XB 820, 31.1.2.3. Então, esse ponto 1, ponto 2, ponto 3 é quantas vezes a sequência foi revisada. Né? Muitos registros para o mesmo loco, somente o autor faz a revisão. Então, há essa diferença aqui. Então, quando eu vou usar uma sequência padrão, eu vou fazer uma busca, eu vou desenhar um primer, por exemplo, a gente sempre vai buscar sequências referências. Tá? Mas eu uso também essas sequências gerais, eu uso, claro, né? Mas eu filtro essas sequências, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma análise hoje de sequências do novo coronavírus, tem milhares de sequências depositadas do novo coronavírus, mas muitas dessas sequências não estão completas, algumas têm erros, têm gaps no genoma. Então, na hora de fazer essa seleção, eu vou eliminar essas sequências que contêm os erros. Bom, como é que é o formato padrão de sequência? Né? Então, tem vários padrões ali, né? Então, o padrão que aparece, né, geral, né? O padrão geral é o GenBank, mas eu posso também visualizar essa sequência no formato FASTA, é um formato no qual eu tenho, então, né, o código da sequência, né, a espécie no qual essa sequência está relacionada e depois a sequência no nucleotídeo. Esse é o formato mais padrão de né? O formato de GenBank, né, aparece já todos os dados da sequência, né? A definição, o número de acesso, qual é a espécie, né? Quem são os autores, o trabalho, etc. E nós temos outros formatos, o formato ASN1, que é Abstract Syntax Notation 1, né? É um formato
né, ISO, é uma linguagem formal para definição de tipos de dados abstratos, e o NSBI define, então, a especificação para o armazenamento de sequências, nucleotídeos, proteínas de estrutura. Eles podem ser depositados, né, em diferentes formatos. Tá? Então, esse aqui é o formato ASN1. Também tem o formato XML de Extensible Markup Language. Né? É a recomendação do W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais, também usado para intercâmbio de dados estruturados. E também tem o dado em HTML de Hypertext Markup Language. Né? Aqui é o formato XML. E aqui um exemplo de um dado depositado. Esse depósito aqui é de um genoma bacteriano, é um genoma que foi depositado, né? Ele não está, é um genoma que ele não contém um contíguo único, ele foi depositado em vários contíguos e cada contíguo com tamanhos diferentes. Então nós temos o contíguo sequencial, o contíguo 1 com 35 mil pares de base, o contíguo 113 com 149 mil pares de base. Tá? Então, esse é um exemplo de depósito, né, do Enterococcus fecalis, que é uma bactéria aqui no DIMBem. Bom, para fazer o depósito, né, principalmente de genomas completos, a gente precisa cadastrar um bioprojeto, onde eu vou falar, né, um pouco sobre esse bioprojeto. Então, por exemplo, essa sequência, né, era um projeto que envolvia o isolamento, né, de enterococos a partir de amostras fecais de animais marinhos recuperados no litoral do Rio Grande do Sul. Né? E depois eu vou submeter um arquivo no formato SQN, é um formato específico para depósito de genomas, e eu vou depositar através aqui dessa plataforma. Então, eu vou cadastrar um bioprojeto, para cada amostra eu vou cadastrar uma biosample, e vou fazer, então, o depósito aqui usando essa ferramenta, né, de Whole Genome Sequence, né, WGS. Bom, para fazer esse depósito nesse formato SQN, né, então eu vou gerar o arquivo SQN através, né, dos dados em formato table2, né, e eu posso usar uma linha de comando, né, para transformar esses dados, né, formato table para ASN, né, então eu posso instalar isso aqui usando o Linux e eu rodo com esse comando aqui, eu vou transformar os dados, então, no formato de SQN para ASN. Aqui é o script que faz, né, a transformação desses dados para esse formato. Bom, já os repositórios de sequências de proteínas, né? Então, em 2012, nós tínhamos 3 bancos de dados de proteínas, o Protein Biomedical Research, né, da Fundação Georgetown University, né, Medical Center de Washington, o Swiss Protein e o Tremblay, né, do Instituto Suíço de Bioinformática, e e também, né, o banco de dados do Instituto de Bioinformática Europeu. Então, eles coordenaram esforços para juntar todas as informações contidas nesses 3 bancos de dados de proteína em um único consórcio chamado UniProt. Então, é um grande portal que abriga, então, sequências desses 3 bancos de dados. E eles compartilham, então, as informações desses bancos de dados, mas também oferecem ferramentas separadas para cada análise, né? E aí nós temos outros bancos aí. O PIR é oriundo do primeiro banco de dados de sequência, criado por Margaret Deyhoff, a pioneira da área de bioinformática. O SwissProt foi desenvolvido, né, no Instituto Suíço de Bioinformática. O Tremblay, né, ele contém traduções dos genes identificados nas sequências de DNA que são depositados, né, no banco de dados europeu. E as entradas do Tremblay, após organizadas, elas vão para o SwissProt. Então, o UniProt ele é um consórcio, né, de vários bancos de dados que reúne, então, informações desses 3 bancos de dados e disponibiliza através de um portal único. Né? Então, essa aqui é a cara do UniProt. Né? Então,
Também você tem ali, né, o número total de sequências que estão depositadas em cada um desses bancos de dados de maneira separadas, e você pode fazer também uma pesquisa ou geral ou específica para cada banco de dados aqui, né? Então, a maioria das sequências de aminoácidos são provenientes da tradução de sequências de ácido nucleico, dados como ligantes, pontes de sulfeto, associações entre subunidades, modificações pós-traducionais, glicosilação, edição do RNA mensageiro não podem ser obtidos das sequências gênicas, né? Simplesmente através da tradução. Então, você precisa estudar essas sequências, geralmente você precisa clonar essa sequência, expressar essa sequência para saber que tipo de função biológica, que tipo de associação, né, de ligação e sua função, né, no metabolismo, né, essa proteína vai ter, né? Apenas pela informação genética não se saberia, por exemplo, que a insulina humana é um dímero estabilizado por pontes de sulfeto. Então, por isso que é necessário expressar e estudar essas moléculas. Assim, os bancos de dados de sequências de proteínas coletam essas informações, né, através dos artigos, né, e disponibilizam como anotações relevantes, né? Então, também é um banco de dados que está sendo continuamente alimentado e atualizado conforme a informação vai sendo disponibilizada. Então, para seguir uma sequência de proteínas provenientes do UniProt, né, a entrada ela é através de uma sequência de aminoácidos do gene inibidor da tripsina pancreática bovina no formato de SwissProt, quer dizer, ela já foi, né, ela foi convertida e foi analisada. Então, a gente pode ir lá fazer essa busca, né, pela sequência de aminoácidos inibidor da tripsina pancreática bovina. Então, a gente vai acessar essa sequência. Ela, por ser uma enzima, ela tem um código específico aqui, né? Ela tem sua classificação, qual que é também o organismo, qual que foi o sistema que ela foi expressa, né? Aqui nós temos, então, a estrutura em 3D, né? Qual método que foi usado, né? Foi de difração por raio-x para determinar essa estrutura, qual que é essa resolução está relacionada com a qualidade, né? Então, nós temos todas as informações no banco de dados, né? Qual artigo, né, foi publicado, né? Então, um artigo aqui de 2009, né? E aí, funções específicas, né? Características específicas dessa macromolécula. Bom, dentro do banco de dados SwissProt, a gente tem outros bancos que estão associados. Então, como são um banco de dados de proteína, obviamente que eu também tenho bancos de enzimas relacionados a esse banco de dados, né? Então, tanto o enzima DB e o ProCyte são dois bancos de dados associados com o SwissProt, né? O enzima DD ele armazena as seguintes informações sobre enzimas. Então, o número EC, que é o número determinado pela comissão de enzimas, que é uma comissão que analisa cada enzima e dá um número único para cada enzima. Nome recomendado, nomes alternativos, quais são os cofatores, link para outros bancos e doenças associadas, por exemplo, à deficiência dessa enzima, né? Então, o enzima DB ele tem essa cara, então eu posso ir lá e pesquisar uma enzima e eu vou ter essas informações de qual que é o número EC, qual que é a classe dessa enzima, então eu posso fazer essa pesquisa usando diferentes formas aqui, né? A classe, a descrição, o composto químico, o cofator, e fazer essa busca aqui. E durante a busca vai aparecer, né, então, um nome aceito, nomes alternativos, né, para essa enzima, né, e também links para outros bancos de dados, como, por exemplo, Brenda aqui, ó. Brenda é um banco de dados alemão, Braunschweiger Enzima Database, eu não sei, né, falar alemão, né, mas é mais ou menos isso, mas é de Brenda, o acrônimo desse nome aqui. Né? Então, lá vai ter informações mais detalhadas sobre essa enzima. Né? Então, isso pode ser muito útil para quem está estudando essa enzima, né, com o que ela reage, quem são os cofatores, quais são os dados, né, qual que é a ação dessa enzima no metabolismo, quais são as espécies, né, do qual essa enzima já foi estudada, né, aqui os cofatores aqui,
e mais informações sobre inibidores, pH, temperatura, tecido, fonte, localização, etc. O ProSite ele contém então padrões de resíduos comuns de grupos de proteína. Esse padrão aparece em uma família de proteínas relacionadas por causa das exigências de sítios, né, de ligação que restringem a evolução dessa família. Então, o padrão de consenso da birofosfatase inorgânica é esse padrão aqui de aminoácidos, né, composto então por 3 aspartatos que são conservados e que se ligam a cátions metálicos bivalentes. Então, a gente pode procurar por esses padrões, né, específicos, né, que estão relacionados a várias moléculas, né? Esses padrões, eles muitas vezes se apresentam como domínios proteicos, né? E eles são muito úteis para a gente classificar as famílias dentro de determinada família de proteína ou enzima e também, né, qual que é a função desses domínios proteicos. Então, aqui a cara do ProSite, eu também posso fazer uma pesquisa e ele está vinculado, então, né, como a gente viu aqui, ele está vinculado ao banco de dados, né, a Uniprot. O PIR, ele mantém bancos de dados sobre proteínas, então tem o PIR-PSD, que é o principal banco de dados de sequências de proteínas, o IPRO-Class, que fornece informações abrangentes das propriedades das proteínas presentes no SwissProt, o PIR-SF, um banco de dados de anotação de similaridade, o RECID, que é um banco de dados de modificações covalentes na estrutura da proteína. Então, como eu falei, então você tem bancos de dados maiores e esses bancos de dados, eles vêm sendo, né, subdivididos em banco de dados menores específico para conforme a área que você quiser atuar. Então, aqui é a cara do PIR-PSD, o primeiro banco de dados do mundo de sequências de proteínas classificadas e anotadas funcionalmente. O IPROCLAS, né, fornece informações para o Uniprot e sequências de proteínas do UNICPI com links para mais de 175 bancos de dados, né, biológicos. Né? O PIR-SF fornece agrupamentos de sequências do Uniprot em uma ordem hierárquica e suas relações evolutivas. Né? O RESID é uma coleção abrangente de anotações e estruturas que detalham as diferentes modificações em proteínas. Para todos esses bancos de dados, pessoal, vocês têm o link aqui, vocês podem acessar esses bancos de dados, vocês podem dar uma, né, caminhar por eles, né, usar as ferramentas que eles disponibilizam. E nós temos também bancos de dados de estruturas das moléculas, né, que arquivam, anotam e distribuem conjuntos de coordenadas anatômicas daquela molécula. O principal banco de dados de estrutura de macromoléculas é o PDB, né, o Protein Data Bank, que contém estruturas de proteína, ácido nucleico e alguns carboidratos. Ele foi iniciado por Arthur Hamilton, do Brookhaven National Laboratories, né, e ele é mantido por Research Collaboratory for Architecture Bioinformática. Então, a gente pode acessar, né, o banco de dados de proteína e lá a gente vai ter acesso, então, né, a estrutura dessa proteína. Né? Então, ele possui links para seus próprios arquivos de dados, tutoriais, boletins de notícias, recursos para depósito de estrutura e software de pesquisa especializados para recuperação e análise de estruturas. Então, o RCSB, o Molecular Structure Database, o European Bioinformatics Institute e o PDB, né, formaram, então, o World Protein Data Bank. Então, esse World Protein Data Bank, ele contém, então, informações de todos esses bancos de dados voltados especificamente para estrutura de proteínas. Né? Então, voltando ao PDB, atribui um identificador de 4 caracteres a cada uma das estruturas depositadas. O primeiro caractere é sempre o número de 1 a 9, não existe um significado mnemônico, né? Em muitos casos, diversas entradas correspondem a uma mesma proteína determinada em diferentes estados de ligação, formas cristalinas ou resolvidas utilizando técnicas de melhor qualidade ou mais apuradas para obter dados. Né? Então, 2TRX, né? Então, sempre primeiro o número e depois, né, as letras aqui, a estrutura cristalográfica, né, da dieredoxina, né, da Escherichia coli, né, e aqui a gente tem a forma, né, também foi por difração de raio-x e a resolução dessa estrutura 1.68. Isso aqui está relacionado à qualidade da estrutura, né? Então, quanto mais próximo de 1,5, melhor é a resolução
dessa estrutura. E a gente pode acessar, então, né, lá a sequência, detalhes, características, né, reações de ligação e tudo mais relacionado a essa estrutura. Tá? Então, como eu falei aqui, né, esses dados da difração de raio-x, essa resolução ela está relacionada com a qualidade. Tá? Então, dentro do PDB, né, nós temos o OCA, que é o navegador de banco de dados para estrutura e função de proteínas, que é mantido pelo Instituto de Bioinformática Europeu. Tem o PQS, que são, né, fornece prováveis estruturas quaternárias de formas biologicamente ativas de proteína. Temos indicadores de qualidade de estrutura, né? Então, as estruturas são determinadas por cristalografia, por difração de raio-x e produzem estimativas das posições do átomo em uma molécula e seus tamanhos efetivos. Né? Numa estrutura, todos os átomos contribuem para todas as medidas e observações. Assim, é difícil estimar erros de posições atômicas individuais. As determinações de estruturas cristalográficas estão à mercê do grau de ordem de diferentes partes da molécula. O grau de ordem determina a resolução dos dados experimentais disponíveis. Então, a resolução ela corresponde ao índice dessa estrutura. Então, o que essa resolução mede? Ela mede a razão do número de observações pelo número de parâmetros a serem determinados. Então, quanto mais próximo de 1.5, mais alta, maior é a qualidade dessa estrutura. Né? E quanto maior esse número, mais baixa a resolução. Então, a resolução mede a clareza com que detalhes podem ser distinguidos, assim, quanto menor o número, maior a resolução. Né? Então, como eu falei aqui, da tirodoxina, né, a resolução 0.68 é uma resolução boa, quer dizer, é uma molécula com a qualidade boa, alta, você pode confiar nessa estrutura, é isso que significa. Pessoal, ainda a gente tem alguns bancos de dados específicos aqui, como o Cambridge Crystallographic Data Center, né, que arquiva as estruturas de pequenas moléculas, oligonucleotídeos, que aparecem tanto nesse banco de dados como no PDB, e essa informação pode ser útil em estudos de conformação das unidades componentes, né, de macromoléculas biológicas e nas investigações de interações entre essas macromoléculas, incluindo aplicações no planejamento de fármacos. Né? Então, para você desenhar um fármaco, é importante você saber como uma proteína interage com a outra, como um antígeno interage com o anticorpo. Tá? Então, essa é uma área que ela tem crescido bastante. Temos também o Nucleic Acid Database, né, que contém informações sobre ácidos nucleicos experimentalmente determinados e conjuntos complexos, útil para realizar pesquisas com base em anotações relacionadas à sequência, estrutura e função, além de baixar, analisar e poder aprender sobre ácido nucleico. Então, aqui, esse é o NDB, a cara dele. Então, todos esses bancos de dados, vocês têm informações sobre eles, vocês têm ferramenta para analisar essas moléculas, né? Vocês têm software que vocês podem baixar, vocês têm, né, tutoriais de como, né? Então, todos esses bancos vocês podem aprender, entrar e aprender coisas sozinhos, tá? O Biomag ResBank, né, da Universidade de Wisconsin, arquiva estruturas de proteínas determinadas por ressonância magnética nuclear. Ele armazena as medidas das quais as determinações de estruturas são baseadas. É um repositório de dados de espectroscopia de ressonância magnética nuclear de proteínas, peptídeo, ácido nucleico e outras moléculas. Então, aqui o Biomag ResBank. Né? Então, ele tem estruturas detalhadas dessas moléculas. Tá? Em meio a milhares de bancos de dados, em plena expansão de cultura, cabe ao bioinformata selecionar aquele de interesse. Né? Sugestões de leitura, né, da meia-noite às 6 aqui, tá? Então, não deixe, né, de acessar esses bancos de dados e ver algumas ferramentas que eles apresentam, sobretudo os mais utilizados, como o DBank e o Uniprot. Gostaria de agradecer a atenção e até a próxima aula.